Se quiser, eu posso compartilhar. Pode ser, professor. Não abriu aí para vocês o Excel? Então, o meu não habilita a tela. O Excel está aberto. Então, é esse material aí. Ok. Pega a tarefa, Eduardo, acho que tá mais... Já tá na tela, já. Já está na tela, Fábio. Entra aí para você ver na aula. Então, eu tô na aula, para mim não tá aparecendo nada, não. Ué? Tá com a equipe Bowser para mim ainda. Então faz o seguinte, se você pode descompartilhar, eu vou compartilhar aqui. Isso. Pode ser? Pode ser? Você achou nas tarefas, professor? Sim, eu achei nas tarefas. É esse mesmo. Tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo enxergar aí? Estamos sim, professor. Então tá. Senhores, à vontade aí. Se quiserem que eu mude alguma coisa aqui, é só falar. Tá. Professor, bom dia a todos aí. Só para a gente contextualizar um pouquinho, o nosso projeto aí, ele começou aí no semestre passado, né? A gente fez um projeto de monitoramento e temperatura de umidade. O sistema supervisório para fazer esse monitoramento. Aí, nesse semestre, a gente vai fazer esse sistema supervisório tomar ações de intervenção caso essa temperatura, umidade, ela fuja dos parâmetros que a gente vai estabelecer. A princípio, a gente vai colocar ele, né, numa sala de metrologia. A ideia era, né, instalar ele na FATEC, né, mas como a gente está no home office, né, fazendo atividade online, isso não vai ser possível. Mas a parte de simulação eletrônica do sistema a gente consegue fazer. E também esse sistema pode ser empregado aí em outras salas também, não só de metrologia, mas qualquer ambiente que necessite desse tipo de controle e monitoramento, o sistema pode ser empregado. Tudo bem, professor? Beleza. Na verdade... Pode falar. Tá. Monitoramento de parâmetros para o ambiente. Seria mais ou menos tipo o sensor de pH, não? Sensor de temperatura e umidade. O nosso sensor seria esse. Temperatura e umidade. E onde que você aplicaria isso? Qual que é o segmento de clientes? Isso, numa empresa, numa sala de metrologia, um exemplo que a gente está usando. Colocamos até o cliente, nosso FATEC, seria representado na figura do professor Juarez, né? E daria para a gente instalar isso lá na FATEC e fazer esse controle aí, né? Mas fisicamente não vai ser possível, mas quem sabe no semestre que vem. Mas a ideia é essa, para controlar e monitorar ambientes que necessitam desse tipo de controle. Uma delas é uma sala de metrologia. Entendi agora. Na verdade, você está falando de controlar... Isso, professor, é um sistema supervisório, né? Tá, um sistema supervisório em que você vai controlar um ambiente, por exemplo. Eu tenho laboratórios aí de informática que necessitam ter uma temperatura ambiente X, não pode ser muito alta. E a umidade também, né? E a umidade do ar também. Ok, certo. Entendi. Pode
Pode No continuar. caso, a nossa proposta de valor, pensando no nosso produto, seria a qualidade do produto ou serviço. No caso que você falou da metrologia, você precisa ter um ambiente controlado, você tem que garantir os parâmetros de temperatura para, por exemplo, não ter desperdício num armazém, por exemplo, você tem que ter um controle de temperatura dependendo do produto que você precisa. Aí você precisa ter dar essa garantia para o seu cliente desse controle, né? Para evitar desperdício e tudo mais que pode acontecer caso esses parâmetros não forem controlados ou supervisionados, né? O nosso relacionamento com o cliente tem suporte disponível, no caso, horário comercial, saque, serviço, atendimento ao cliente. Recursos-chave que a gente entende para o nosso produto é o software, sensores, computadores, equipamentos de controle. Voltando um pouquinho antes aí, parceiros, o que a gente tem de parceiros-chave para o nosso projeto, no caso, né? O fornecedor do nosso software base, né, o SCADA, o fabricante do equipamentos de controle, na verdade, e o fornecedor dos nossos componentes, né, para fazer toda essa integração do projeto. Canais, no caso, o que a gente entende como canais para a gente divulgação do nosso produto, a internet, né, hoje em dia tem a mídia social, a divulgação via parceiro, né, o que acontece? Nosso fornecedor de software, ele vai ter contato com o nosso cliente, pode ter uma indicação, ou o que seja, e o bater na porta mesmo do cliente, né, que é as visita potencial cliente, um laboratório, uma cabine de pintura, armazém, é o que a gente ia buscar como divulgação ou canais, né? Entendi. Legal, bacana, olha só. Professor, Na verdade... Oi. o que o Fábio falou é interessante, porque às vezes a pessoa, o pequeno empresário mesmo, um microempresário, vamos dizer assim, essa tecnologia, às vezes ele acha que não está acessível, e ela, hoje em dia, ela é bem barata, assim, não é um bicho de 7 cabeças fazer esse tipo de controle. E pode ter pode, de repente, ele consegue melhorar a entrega dele para o cliente dele com esse tipo simples de controle aí, que hoje em dia barateou muito, né, em virtude dos sensores aí, que são mais acessíveis. Então, não tem um bicho de 7 cabeças, não. Então, acho que tem uma oportunidade grande aí de atingir esses pequenos empresários aí também, para esse tipo de sistema. Então, legal, bacana. Eu acho que é isso aí. Quando a gente fala, olha, o que está fazendo essa coisa de marketing aqui? Na verdade, o que a gente está fazendo é fazer uma análise de viabilidade do produto, né? E como é que a gente faz uma análise de viabilidade de um produto como esse, por exemplo? Primeira coisa é identificar qual que é o tamanho, né, desse. Então, que setores que eu posso atender? Então, quem que é o pequeno cara que pode? Aí vocês falaram aqui, ó, gabine de pintura, laboratório de meteorologia e tal. Então, se você consegue fazer um mapeamento da quantidade que eu tenho, que eu posso atingir, já... A abrangência dele. Qual o tamanho desse mercado, né? Então, e aí eu vou me propor a atender pelo menos uma parte. Essa coisa da proposta de valor diz respeito justamente a isso, qual é a dor, né? O que o pessoal costuma falar, o pessoal da área de inovação, aí, de empreendedorismo, fala, qual a dor que você está atendendo, né? Então, olha, tem um problema aqui, que eu perco, por exemplo, em produção ou em atendimento de cliente, porque eu não atendo determinadas regras ou porque a temperatura sai fora daquilo que é esperado. Isso. E aí tem muito cliente que não vai fazer lá, porque existe eu posso perder
se eu entender isso simplesmente, por exemplo, como um transporte de material perecível. Olha, tem um milhão de caminhões aí transportando sorvete, mais um monte de coisa aí que depende de uma temperatura mínima, e eu consigo fazer utilizando esse sensor, eu consigo colocar em cada caminhão e monitorar toda a minha frota. Isso vai evitar que eu perca todo um material, ou que o caminhoneiro que não sabe mexer com isso, na verdade, que ele dê algum problema e ele perca toda uma produção. Então, na verdade, é descobrir qual que é a dor do camarada, né? O que pega para ele, por que seria bom para ele fazer isso, né? Então, professor, por exemplo, o senhor deu o exemplo do transporte de sorvetes, né? Com responsabilidade a mais do caminhoneiro, né? O cara que está transportando, ele só se preocupa em transportar. Exatamente. E fica a cargo do sistema supervisório controlar, né, a temperatura. Exatamente. Então, aí o sistema supervisório é justamente você desenhar toda aquela coisa, como é que um aparelhinho vai reconhecer o outro e vai transmitir comando para ele, né? Se não me engano, o sistema supervisório é isso, né? Ou seja, é isso mesmo. Você coloca um equipamento lá na produção e você quer ter controles do que está ocorrendo. E como é que eu faço para... O sensor, por exemplo, o sensor ele capta os dados, ele retorna os dados, aí a programação vai pegar aquele dado captado e vai fazer a tomada de decisão de acordo com o parâmetro que você programou. Legal, bacana. É isso aí, pessoal. Não, legal, bacana. Eu acho que algumas coisas que talvez vocês tivessem que definir se você colocasse isso no mercado, talvez fazer uma análise um pouco mais aprofundada de qual é a possibilidade de clientes. Você tem muitos clientes aqui que podem precisar desse tipo de supervisão, né? E também talvez uma outra coisa que vocês possam pensar, que vocês colocaram aqui, mas talvez seja no modelo de negócios, né? Talvez eu posso vender e instalar isso aí, né? E ganhar dinheiro com manutenção, tal, assim como eu posso ter como um modelo de negócio diferenciado, que seria simplesmente o compartilhamento. Você não precisa comprar. Eu até te dou essa coisa e você me paga pelo serviço, eu te devolvo as informações. Esse seria talvez um outro modelo de negócio que... Nós pensamos aí, professor, até a gente estava conversando a respeito. Você vende o equipamento e... Não o equipamento que você vende, você vende o serviço, né? O momento se você estiver lá no local, você transmite os dados para o cliente. O cliente não quiser mais. E uma outra situação é vender mesmo e ganhar o dinheiro em si mesmo com a parte de manutenção e atualizações, né? Perfeito. Então, é só uma questão de analisar qual é a melhor opção, né? Para a empresa. Mas legal. Bacana. O produto seria o supervisório, o produto seria o monitoramento, né? É isso que, no final das contas, é isso. O sistema supervisório é o meio, o fim seria o controle e o monitoramento, né? Os dados para efeito de auditoria, né? Então, seria interessante. Uhum. Talvez aqui nos recursos-chave, um recurso-chave que vocês têm que ter são especialistas, né? Pessoas que conheçam essa coisa, efetivamente. Mas legal, bacana. Depois, acredito que não seja tão difícil você montar um plano de marketing para esse cara aqui, não. Espero que vocês façam parte daquele grupo lá que eu falei, que dos bilhões lá. Mas, obviamente, que vocês não esqueçam desse professor aqui que está falando com vocês. Beleza. A gente dá um churrasco pro senhor, professor, tá? Você faz um churrasquinho, a gente mata uns gatos aqui de casa, que os gatos miando de vez em quando. A gente pega aí na faca aqui e a gente faz o churrasco aqui, tá bom? Mas o gato é tranquilo. Esse tem aqui também do lado. Eu tenho 2 em casa também, mas eu não tenho... Pode pegar o galo lá do Rodrigo, lá que ele tem lá. O galo do Rodrigo. Tá vendo? A gente já faz uma panelada aí. Não, daqui da minha janela eu consigo ver aqui atrás tem
uma fazendinha ali que os caras soltam os gados lá para pastar. E eu tô pensando seriamente no preço que tá. Se fosse arroz, eu já teria pego lá, né? Porque o arroz subiu demais. Mas a carne não tá ainda. Mas qualquer dia eu faço um churrasco aqui com essas vacas e os boi que tem aqui do lado. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte, olha. Na verdade, o grupo Troia, o grupo do Lucas e o da Daniela, do Luiz, do Renan, apresentaram hoje. Acho que faltou um grupo só, né? Para apresentar, né? E aí a gente faz isso semana que vem, tudo bem para vocês? Alguém vai ficar magoado? Olha, a gente dá continuidade então a semana que vem. Eu sei que ainda faltam aí 14 minutos para acabar a aula, aí eu vou ficar aqui caso vocês tenham alguma dúvida e tal. Se ninguém for lá conversar com a professora Viviane, a gente encerra por hoje, tudo bem? Tá tranquilo pra gente. Tá ótimo. Eu queria só 2 segundos da sua atenção de novo, prometo não ser... Por favor. Tá? Não, só depois que o pessoal sair aí. Sem problemas. Tem que aproveitar a sabedoria que você tem. Não tem sabedoria não, tem só idade, só experiência aqui. Professor, boa sorte aí, então, com o Marconi aí, eu tô indo então, tá bom? Falou, bom final de semana aí, juízo e cuidado com a aglomeração, tá? Igualmente, o senhor também. Professor, o da equipe Troia eu vou refazer a entrega, porque faltou o nome dos integrantes aí no arquivo, beleza? Uhum. Como ficou Beleza. só para um mal postar, eu vou refazer a entrega, tá joia? Tá bom então, perfeito. Beleza. Obrigado, professor. Falou, doutor. Bom, professor, enquanto o pessoal sai, eu fico olhando às vezes com relação ao mercado, e eu vejo às vezes que tempo assim, vou citar um exemplo que você usou. Nossa, estou melhorando, eu tô tonto, cara. Não sei o que aconteceu. Do sorvete. Imagina assim que tem muitas pessoas que gostam gostam de sorvete. Um exemplo. Olha, todo mundo aqui no lugar gosta muito de sorvete. Só que perto deles tem uma loja de sorvete. Só que ninguém sabe que ali tem uma loja de sorvete. Como que a gente chega a esse denominador comum? Então, hoje já existem vários softwares, por exemplo, como é que é aquele softwarezinho, espera só um minutinho, próprio Waze, o Google, enfim, à medida que você vai passando nos lugares, ele vai te mostrando quais são o comércio que tem ali próximo disso, né? Então, hoje tem uma série de aplicativos que te dão essa possibilidade de reconhecer onde tem uma sorveteria, por exemplo, próximo da sua casa. Não sei se era isso que você estava pensando, num software que descobrisse isso. A minha ideia que eu vejo era o seguinte, era o pneu. Tá entendendo? Você vê inúmeras pessoas, se você para qualquer sinal, você olhar, eu fiz essa experiência já. Inúmeras pessoas com pneu, você dá para perguntar para ele se ele vai pintar o pneu, né? Porque lixado já tá, né? Tá liso, não tem mais nada de friso, né? Uhum. Aí você vê... É sério. Aí você vê lugares com pneus muito baratos, mas como levar essa pessoa que precisa, necessita, é um item indispensável, como levar essa pessoa até esse lugar que você sabe que é barato e ela não sabe, né? Quais seriam os meios? Um dos meios seria o software, propaganda. Fico imaginando, porque, pô, isso também seria uma maneira boa de ganhar dinheiro. Sim, mas aí, olha só, aí o que você tem que fazer primeiro é mapear o segmento, né? Você tem gente que... Bom, tem muita gente que, na verdade, não precisa. O cara que deixa o pneu liso, então ele já está segmentado. Ele é um cara
que ele tem menor poder aquisitivo. Porque se ele tivesse um bom poder aquisitivo, se ele tiver um excelente poder aquisitivo, o que ele faz? O pneu começou a gastar, ele troca o carro. Se ele não tiver um ótimo, mas ele tiver só um bom poder aquisitivo, ele vai trocar o pneu. Bom, enfim, você vai ter esse cara que... o cara que deixa chegar o pneu nesse estado, e aí eu posso falar com conhecimento de causa, porque em algum momento na minha vida eu já andei com pneu liso, tá? Porque por problema de grana mesmo, né? Senão eu não colocaria a mim mesmo e às vezes a minha família em risco com um problema desse, né? Então, esse cara que você está falando é o cara que tem pouco dinheiro. Então, e aí, se ele tem pouco dinheiro, você vai ter... Quais são os hábitos dele? Onde é que ele vai ver isso? Como é? Ele está sem grana. Tem que ser algo que realmente leve ele a pensar no assunto, né? Mas esse não seria o público-alvo, entendeu? O público eu citei só como exemplo, porque há necessidade, as pessoas às vezes trocar esse pneu do carro, mas a minha pergunta é como chegar uma informação até essa pessoa de um produto mais barato, entendendo? Como essa pessoa vê? Eu fico pensando e não consigo chegar a um denominador comum desse negócio. Porque onde eu moro perto tem um lugar que vende pneu bem barato, e eu vejo pessoas precisando, às vezes, no seu veículo, mas eu acho que ela não sabe que ali, por onde ela passa todo dia na frente, ela não sabe que tem um produto bom e barato para ela. Aí pensando nisso, tem que haver que você pode criar um marketplace, algum dispositivo que informe isso. Então, se você tiver uma busca ativa, ou seja, o cara que está com pneu gasto, se ele buscar um local onde venda mais barato, talvez ele ache. Mas aí o que você está dizendo olha, o pneu gastou, mesmo que o cara não procure, como é que eu faço para chegar essa informação nele? Que se ele se preocupar que o pneu efetivamente está gasto, ele vai buscar isso. Onde ele vai buscar isso? Então a gente tem que começar a descobrir como é que é o comportamento do cara que tem um pneu careca. Então, onde que ele busca informação para trocar esse pneu, né? Porque com certeza é importante para ele o preço. A questão então, você tem que dar um passo atrás para dar dois à frente, não tem jeito, tem que dar um atrás. Exatamente. Para você procurar, para você entender como é que eu faço para chegar essa informação nele. Ele é um cara que tem celular? Já é uma forma de chegar lá de conseguir acessá-lo. Então todo mundo hoje tem celular, então essa é uma forma. Então, talvez uma forma... eu penso que o que você pode fazer é criar um site onde você disponibiliza a informação. Agora, de que forma, de uma maneira mais simples, cutucar esse cara para que ele veja essa informação, é que a gente teria que pensar um pouco como fazer para que ele busque essa informação, né? Entendi. Tá bom, professor, só isso, eu vou deixar você... Não, vamos pensar também, vamos ver se eu penso em alguma coisa até. Mas hoje realmente é uma coisa interessante, como fazer esse cara ir atrás. Porque o que você pode fazer, além de colocar um outdoor grandão na loja, além de colocar lá no Waze ou no Google, toda vez que o cara passar, olha, o celular dele vai informar ele de que ali do lado tem um pneu com essas ofertas. Isso até já existe. Né? Você falou Dora, eu lembrei aquela propaganda interessante do pão com linguiça. Você está andando na Dutra,
Aí o cara bota lá 20 quilômetros, né? Pão com linguiça. Ainda mais um pouquinho, olha, 10 quilômetros, pão com linguiça, né? Quando chega a 5 quilômetros, 2 quilômetros, você tá com fome de tanto olhar a propaganda do cara. O cara falou 6 vezes na tua cabeça. Talvez você nem quer, mas você já passa em frente já olhando o lugar, vontade de entrar, porque justamente o cara vem falando 1, 2, 3, 4, 5 vezes a mesma propaganda. Você ficou sugestionado para... Não é interessante esse negócio, cara. 20 quilômetros. Pô, 20 quilômetros é longe pra raiz, mas você tá viajando, né? Sentido do Rio, por exemplo, aí tá lá, daqui a pouco 10 quilômetros, pão com linguiça, 5 quilômetros. Aí tem uns que na bota assim, você chegou, né? Você chegou a tal lugar, pão com linguiça. Putz. Na verdade, talvez essa seja uma estratégia para o pneu também, né? Olha, se você começar a informar demais o número de acidentes cada vez maior por problema de desgaste do pneu, talvez o cara comece a se preocupar e aí ele vai buscar mais esse serviço. E aí eu tenho que saber aonde ele vai buscar isso para que eu possa disponibilizar essa informação para que ele veja de maneira mais fácil, né? Aí a gente tem que dar uma pensada mesmo para ver. Estatística, ele pode usar estatística para isso, né? Sim, com certeza. Estatística de tantos acidentes, tanto foi por causa de pneu. Não deixe. Cuide da sua família, não deixe isso acontecer. E aí você direciona para a coisa do mais barato, porque o cara ele tem esse problema de disponibilidade financeira para fazer esse serviço, né? Você falou em família, me lembrou uma coisa. Eu vou à igreja, né? Aí, certa vez fizeram uma pesquisa. Sabe qual era o primeiro requisito para a pessoa ir para a igreja? Não. E na igreja era saber onde deixar o seu carro. E segundo lugar, onde deixar o seu filho ou família, né? Quer dizer, ela vai com o seu veículo lá, que é um bem também, né? É um bem. Queria saber onde deixar o veículo. Quer dizer, em segurança, né? Por isso, na igreja da cidade, aqui onde eu congrego ali, tem um lugar onde deixar o carro bonitinho, tudo marcado, segurança passando. Esse segundo requisito, né? Onde deixar o teu neném, tua criança. Mas tá bom, professor, bom que eu tô um pouco melhor agora. Nossa, melhor? Despencou, me deu uma tonteira. Hein? Tem que tomar cuidado, Marconi. Mas beleza, vamos dar uma pensada nisso aí. Semana que vem a gente dá uma olhada também, conversa sobre isso. Então tá bom, professor. Falou, doutor. Bom final de semana para você. Para você também.